Oi, gente! Fala com a gente! Hoje, quem que tá aqui, Senhor? Eu sou Tiete. Hoje eu sou Tiete. Hoje eu vou puxar muita sardinha, porque quem tá aqui com a gente hoje é a Inês, que eu chamo carinhosamente de tia. Então, se sair um dona, se sair um tia, é de todo coração. É Tinês, todo mundo chama Tinês de Tinês. Tinês. Eu fico muito agradecida de ter contato com vocês, porque eu acho vocês maravilhosos, né? Acho, assim, muito importante a gente participar desse podcast, mas essa nova coisa que vocês estão fazendo é maravilhoso, né? Porque aí a gente pode falar, pode fazer perguntas, e acho muito bom, muito bom, muito bom. Pronto. Vamos tornar público o nosso bate-papo, né? Vamos lá. Para todo mundo saber quem que a gente é. Bom, então, Tinês, a gente te conhece como a Tia Inês, né? Mas a gente queria saber um pouquinho da Inês. Como que é a Inês, se estiver tranquilo, né, sobre a idade da Inês, Idade da tia né? Se a Inês é casada, se a Inês tem filhos, né? Quem é a Inês? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu nasci em 1943, lá no século passado, né? Estou com 80 anos, mas estou vivendo. Graças a Deus estou vivendo. Vim aqui para Fernandópolis, que é minha terra querida. Amo essa terra, mas amo de coração mesmo. Eu também. Com 4 anos de idade vim para cá. E, olha, para mim é a melhor cidade que tem para a gente se viver. Eu acho que para a gente se viver é a melhor cidade que tem. Eu gosto muito daqui, gosto das pessoas e como eu sou assim, do jeito que eu sou, pronto. A gente gosta disso. Sou uma pessoa alegre, né? Sou descendente de italiano com espanhol, então você pode ver o que dá espanhol com italiano. Um fala demais, né? Que os espanhóis falam demais e os italianos falam com a mão, né? Além de falar com a boca, fala com a mão, com uma destreza que é incrível. Parece se tirar a mão, não conversa. Se tirar a mão, não conversa. Meu Deus, não conversa mesmo, né? Mas eu estou aqui, né, para ver o que vocês querem saber mais de mim. A gente quer saber tudo. Tudo. A gente quer saber tudo. A senhora tem filhos? Eu tenho. Fui casada, sou viúva agora, né? Meu marido é Dorocídio Rodrigues. E a gente ficou casado 54 anos. E depois, agora em 2019, ele faleceu. Eu tive 3 filhos com ele, né? O Sandro, a Fabiana e a Miriam, né? Mas foi um marido muito bom, muito... Ele era tranquilo, né? Tranquilo. Assim, me ensinou muita coisa. Meu marido me ensinou muita coisa. A ser mais paciente, a ter, assim, um contato diferente com as pessoas, sabe? A vida dele foi me ensinar coisas boas, né? Tanto a mim como aos meus filhos também, né? E eu não consegui fazer uma faculdade, porque na época que eu era jovem, criança no caso, né? A gente terminava o quinto ano, né? Eu cursei no JAP, né? E não podia mais, as mulheres não tinham mais direito, no caso, porque os pais não deixavam, porque a sociedade, né, não deixava, né? A gente era uma família pobre, pobre, mas não sempre trabalhador, não miserável, trabalhador. Nós não tínhamos, meu pai não tinha dinheiro para mandar a gente para um colégio interno, que nem lá em vários colégios, em Rio Preto, em outras cidades por aí. Muitas amigas minhas foram, eu fiquei. Mas quando eu completei... Mas eu tinha uma sede de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu não parei assim na vida. Eu continuei fazendo o que podia ser feito, lendo. Gostava muito de ler livros, né? Lá do Machado de Assis e outros bichos mais bom pra caramba, né? E eu lia bastante, né? E quando
cheguei aos 13 anos, eu falei, meu Deus, eu ficar aqui em casa aprendendo a cozinhar e lavar e passar, não dá. Já Aí tinha tentei. opinião. Já tinha opinião. Aí, estudar não ia mesmo, porque eu tentei, chorei para estudar. Fiz o... Aí a minha irmã, que era mais nova que eu, falou, meu pai falou assim, você só vai estudar se você for junto com a segunda, com a Josefa, que é a minha irmã. Aí, o que aconteceu? Minha irmã, que não gostava muito de estudar, falou assim, eu não vou. Eita. E aí eu fiquei sem poder estudar. Mas não foi nada. Com 13 anos, eu fui aprender a costurar. Aí costurei, aprendi a costurar, fui praticar a costura, porque tinha isso também de praticar, sabe? Fui praticar. Com 14 anos, comecei a costurar para fora. E fiquei até os 20 anos sendo costureira, né? E eu gostava muito da profissão, gosto muito, até hoje. Isso daqui sou eu que fiz, ó, eu que faço. Olha. Eu que faço a Ah, minha isso. roupa. Não, tem que valorizar. Minha mãe é. Arrasou. Pois é, então tem. E eu que faço, né? Hoje eu já estou um pouquinho mais devagar, mas eu sempre fui assim, bem, né? Mas aos 20 anos, eu perdi meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 20 anos. Ele teve um infarto fulminante quando ele tinha 44 anos. Aí, minha filha, eu tive que me virar. Meu pai era o provedor. Sim. Aí, eu tive que ser a provedora da casa. Então, comecei a pensar o que eu ia fazer na minha vida. Aí, comecei a estudar de novo, com 20 anos. Comecei a estudar de novo. Aí, prestei um concurso na Secretaria da Fazenda, era recém-chegada aqui a Secretaria da Fazenda. E aí, não passei. Por quê? Não tinha datilografia. Aquela época era datilografia, né? Para vocês que não conhecem, pesquisem. Pesquisem o que é datilografia. Você sabe o que é ASD, ASD, Nossa, eu tô C tentando cedilha lembrar. LKJH. Nossa, eu fiz umas coisas de datilografia. FG, FG, ASD, FG. Tinha que C dar toda cedilha força LKJH. Era toda a força do mundo. Só que, ó, pá! Aí não consegui passar para a escriturária. Aí uma pessoa muito, muito assim, ligada com a gente, falou, Inês, você não gostaria de tentar outro concurso? Eu falei, mas eu não tenho datilografia, né? Aí ela falou, não, mas tem... Era luxo da datilografia, gente. Tem um concurso para servente, você não topa ser servente? Mas lógico que eu topo, o que eu quero é trabalhar. Aí fui fazer o concurso para servente, não precisava de datilografia, passei, e aí trabalhei 1 ano de servente, mas de servente assim, hein? Naquela época eu falava servente mesmo. Lavava banheiro, fazia café, servia café, andava na rua, que nem as meninas hoje, né? Para ir em banco, para isso, para aquilo. E foi o serviço que eu gostei muito, porque eu gosto de andar e conversar bastante, então, para mim foi show, né? Aí, do ano seguinte, aí já fiquei craque na datilografia. No ano seguinte, abriu um outro concurso, porque estava faltando gente para trabalhar. Aí fizeram um concurso, eu passei, graças a Deus. Isso foi em 1964, 63 que eu entrei como servente, 64 eu já passei para a escriturária. Dali eu fiquei, até 1972, fiquei na Secretaria da Fazenda. A secretaria foi embora para outras, foram cinco secretarias que foram encerradas. E eu, então, fiquei no posto fiscal. Trabalhei no posto fiscal bastante tempo. E depois eu fui convocada para trabalhar no cartório eleitoral. Então, muita gente me conhece como Inês do Cartório. Inês do Cartório. Então, esse daqui foi o início da minha
minha jornada. É minha Quando jornada. que o Dô entra na vida da senhora? O Dom entrou na minha vida quando eu tinha 15 anos. Nossa, Ah, que Você novinha! pensa o quê, minha filha? É. Chinês! A Inês. gente tá numa levada de amores jovens, Pois né? é. Nos episódios. Aí, mas escuta só o que foi. Né? Para começar, eu tive que começar a namorar só aos 15 anos. Determinação do pai. Né? Mas eu já andava para lá e para cá com um, assim, flertando um e outro, flertando. Você sabe o que é flertar? Sei. Sabe, né? Aí, Até o A gente Até flerta hoje. também. Então, aí eu flertei, aí conheci o Dô, assim, comecei a namorar o Dô, toda entusiasmada, sabe? Eu Como já que tive chamava? Chinês? Fute? Ia no fute? no fute, no carnaval, era a coisa mais gostosa do mundo. No carnaval, eles pegavam, lança-perfume era à vontade. Os rapazes pegavam lança-perfume. Minha filha. Espreava nas costas da gente, espreava aquele lança-perfume tão gostoso, friozinho, e a gente fazia, ai, assim, nossa. Os meninos ficavam tudo doidos, sabe? Mas era mesmo, era assim, né? Então, eu, com 15 anos, me apaixonei. Aliás, eu tive vários amores, né? Antes. Tudo platônico, sabe? Aqueles amores que eu chorei muito. Nossa, nas árvores lá de casa. Ai, fulano não me dá, nem liga para mim, nem nada. Liga sim. Não tinha telefone. Liga. A senhora era à frente do seu tempo. Mas fui mesmo, graças a Deus. Isso eu devo ao meu pai. Ah. Meu pai era um homem que ele conversava com a gente de assuntos que, na época, eram proibidos, sabe? E meu pai dava essa chance para a gente, né? Tanto que eu comecei a namorar o Dô, quando, mais ou menos em março, eu completei 15 anos em janeiro, março eu já estava com o Dô, né? Já namorando ele. Mas quando chegou em outubro, mais ou menos, o meu pai falou assim, me chamou. Filha, é teu primeiro namorado, você poderia ter mais experiências para você ver se é realmente esse o homem da tua vida. Meu pai, lá em Pai, homem. Aí masculina. chegou conversando comigo. Aí eu falei, pai, mas eu gosto dele, pai. Né? A gente falava assim. Aí ele falou, mas filha, eu queria que você tivesse outras experiências para ver se é isso mesmo que você quer. Né? E me convenceu. Eu fui falar para o Dô que a gente ia terminar, porque o meu pai achava melhor eu ter outras experiências. Gente, o Dô quase infartou, né? Aí ele insistiu, não, vamos continuar. Falei, não tem jeito, Dô, meu pai vai proibir a gente de sair e tal, né? Proibia mesmo a gente de sair, né? Essa é nova para mim. Eu não sabia disso. Aí era castigo, assim, se você não cumprisse assim, o que ele tinha determinado, né? Ele falava, vocês vão ficar sem sair de casa, pronto. Aí eu achei melhor terminar. Mas o que me deixou muito, muito chocada foi que o Dô ficou tão assim, bravo, chateado demais, que ele falou assim para mim, olha só o que o Dorocídio me falou. Eu pensei que você era uma grande coisa, mas agora eu estou vendo que você é um grande abacaxi. Olha só o que ele me falou. Ele ficou chateado. Ficou muito chateado. E aí, por causa disso, nós ficamos 5 anos sem conversar. Bastante tempo. Aí a senhora namorou. Aí namorei o outro, e foi uma coisa muito interessante, sabe? Porque eu cortava a rua para não passar perto dele, do Dô, né? Cortava a rua porque eu falava, ai, meu Deus do céu, se ele me parar, como é que eu faço, né? A gente ficava prevendo o que poderia acontecer. Mas a senhora tinha, assim... Não, aquilo lá ficou na minha vida, sabe? Aí, olha, eu vou falar uma coisa para vocês que eu não falo muito, não. Então fala, Tirei. Fala com a gente. Fala. Tô quase fazendo um reforço de amores aqui. Namorei uma pessoa, faltando 1 mês e 7 dias para o casamento. Meu pai descobriu uma porção de coisas e falou para mim, filha, esse moço não vai ser um bom marido para você. Se você
quiser continuar, tudo bem. Se você não quiser, eu vou te dar todo o apoio. Aí foi uma noite inteira pensando. Uma noite inteira pensando. Cheguei no outro dia e falei, pronto. Se eu tenho o apoio do meu pai, do que eu preciso mais? Terminei o namoro, sabe? E aí namorei ainda mais uns 2, esse namorisco assim, sem muito compromisso. Aí, o dia que meu pai morreu, foi no dia 31 de janeiro de 1963, praticamente eu e o Dô fizemos as pazes. Assim, meu pai teve um infarto fulminante, e aí foi um senhor lá em casa chamar a gente, que meu pai tinha ido para o hospital. E eu vim aqui no Hospital das Clínicas, ali, né, no Hospital das Clínicas, atrás do meu pai. O senhor trouxe a gente até no hospital. Cheguei ali na porta. Quem que estava na porta? O seu Dorocídio. Aí eu perguntei, cadê meu pai? Ele veio para cá? O Dom, muito, muito chateado, não respondeu. Mas um outro que estava do lado falou, se for um homem que chegou num jipe aqui, já está morto. Já foi para casa, desse jeito. Aí eu fui para casa, realmente. Nós morávamos num sobrado ali na rua Minas Gerais, não, Rua Bahia. Bahia. E esquina com a 5, né, com a Paulo Saravalli. E realmente meu pai chegou lá, chegou morto. Nós chegamos logo em seguida. Minha mãe chorando demais, né, porque foi uma coisa surpreendente, né. E aí que começou o meu calvário, vamos dizer assim, né. Começou o meu calvário porque sem praticamente um trabalho que eu tinha como costureira, não tinha, assim, mensal, né? Eu trabalhava, recebia o dinheiro das minhas clientes, deu muito bem, mas eu fiquei pensando, o que eu vou fazer com mais 3 irmãs? Minha mãe, nós éramos em 4 filhas, minha mãe... Aí, nossa, foi uma coisa muito, muito difícil para a gente, né? Mas, enfim, saí daquele tumulto todo. E aí o Dô começou a visitar a minha casa, sabe? Assim, como amigo, sabe? Ele ia lá, como é que vocês estão? Tudo bem? Estava muito bem. Despretensioso, sabe? E eu também recebi ele muito bem, tal. Assim mesmo, ainda fiquei. Mas como estava difícil a nossa vida, eu achei que melhor não assumir nenhum compromisso enquanto a gente não se estabilizasse, né? Aí, estabilizei, fui trabalhar, trabalhava, tinha um salário bom assim, para a época era bom, né? Sim. Nós éramos na Secretaria da Fazenda em 100 pessoas, 99 pessoas. 79 homens e 20 mulheres. E todas as mulheres que foram trabalhar eram porque precisavam mesmo de trabalho. Porque senão acho que não podia trabalhar. Mas aí deu tudo certo, né? Quando eu tinha 24 anos, que nós casamos, eu e o Dô. Nós casamos, eu tinha 24 anos. Foi além da minha época também, porque minha época, 18 anos, toda moça tinha que casar. Estar casada. Né? Tinha que estar casada e olha lá, se não apertasse o pé, ia ficar para titia, né? Mas eu nem me importava com isso, não, sabe? Eu dei conta do recado, né? E fiquei, ainda depois, com amizade com o Dô, um bom tempo, depois que nós começamos a renamorar. Então, na verdade, ele foi o primeiro amor, né? E o único amor da minha vida, pronto. Aí vem os filhos. Aí vieram os filhos, né? E a Miriam, que é a caçula, né? E a Miriam nasceu, a senhora já tinha uma certa idade, certa idade. A Miriam nasceu... aliás, eu e o Dô, nós queríamos ter mais filhos.
tivemos só os 2 primeiros, né? Ainda fiz tratamento, tudo para ter filhos. E pronto, e não vinha mais filho de jeito nenhum. A gente queria ter mais filho, mas naquela época não tinha tanto tratamento como tem hoje, né? Aí foi eu estava com 43 anos. Olha só, 43 anos. Eu lembro que na flor da idade. Na flor da idade, imagina. Aí eu senti eu estava sentindo problema assim com enjoo, sabe? Uma coisa. Eu tinha até esquecido que jeito que era. 15 anos depois, né? Tinha até esquecido do jeito que era. Esquecido entre aspas, a gente sabia muito bem o que era, né? Aí minha mãe falava assim: isso é menopausa. Minha mãe era mais assim, né? Isso é menopausa. Eu falei: menopausa? Mãe, mas eu tô sentindo assim, sabe? Uma coisa esquisita, mãe. Não, é menopausa, menopausa. Aí o Dom falou: acho que não é menopausa, não. É bem diferente de menopausa e vai nascer daqui 9 meses. E aí foi. Então a Miriam nasceu quando eu tinha 43 anos, né? Foi assim uma coisa muito boa que aconteceu na nossa vida, né? Até hoje ela é muito carinhosa, muito, né? E a gente, então, eu fiquei assim muito feliz com a vinda da Miriam, né? E até hoje a gente se dá muito bem, eu e ela é muito carinhosa. Nossa, foi muito bom. Eu falo assim porque eu lembro, uma vez a senhora falou que ela ajudou a senhora a manter a cabeça junto com os jovens. A senhora teve que fazer uma atualização das coisas que aconteciam, porque era diferente, né? Muito diferente. Uma vez eu fui, acho que eu contei isso para você, não sei se eu contei já, Ellen, contei para você. Tinha a exposição, né? E depois da exposição, ou antes da exposição, não lembro se era antes ou depois da exposição, tinha no shopping, o shopping tinha sido inaugurado há pouco tempo, e tinha aqueles shopping de rodeio shopping. Não sei se vocês... né? Rodeio shopping. Aí, a Miriam veio para esse rodeio shopping, foi lá, eu fui levar, porque ela não tinha carteira de motorista ainda, era jovenzinha, fui levar, e depois combinei com elas 2 horas da manhã, porque não tinha celular, né? 2 horas da manhã para ela ficar lá a postos que eu ia pegá-la. Falei, o Dô ficou em casa e eu fui, né? Cheguei lá e essa menina não saía de lá do rodeio shopping, não saía. Aí eu vi o cabelinho, sabe o cabelinho, né? Cabelinho, entra lá bem, fala para a Miriam, que eu tô aqui esperando ela. A Miriam, o cabelinho foi e falou: não vi a Miriam, não. Falei: Jesus amado, onde será que está essa menina, né? Daí um pouco vem o outro lá, falei: filho, fala assim para... Vê se você acha a Miriam lá dentro, fala para ela vir, porque eu tô de pijama e se ela não vier, eu vou buscar, eu vou entrar lá de pijama. Na mesma hora a Miriam saiu e eu estava lá, no carro esperando ela. Aí fui para casa com ela, né? E era assim, a nossa relação era muito, muito legal, muito bem humorada no caso, né? A gente conversava, o meu marido também conversava muito com ela. Ela tinha um carinho muito especial com ele. E por ser a rapinha do tacho, né? A gente também paparicava ela, viu? Paparicava. E os irmãos também, né? Os irmãos também. O irmão, ela chamava o irmão de Yayá. E como ela era pequenininha, os amigos chamavam ela de Tetê. Por quê? A Tetê Espínola cantava, né? E a Miriam chorava muito. E a Miriam dava uns agudos, que nem a Tetê Espínola. Isso, sabe? E aí, então, ela ficou com o apelido de Tetê. Então, ela era Tetê, o santo era o Yayá e a Fabiana era Lelê. Até hoje, a Fabiana é Lelê ainda. Muitos amigos da época ainda chamam a Miriam de Tetê. Acho engraçado, né? Tão bonitinho. Ô, tia Inês, a senhora entra na minha vida quando eu fiz o EJOCRE, o 4º EJOCRE, né? Que todos somos ejocrianos. Exatamente. E eu sentada lá no meio da turma, eram 120, quando fiz, foram 120 jovens. Eu tinha 20 anos na época, ou seja, tenho 23 anos.
E eu vi uma senhora de 60 anos entrando com uma música assim, eu sei que eu sou bonita e gostosa. Com uma energia. E eu falei assim, Senhor, o que será que ela vai falar? E aí a tia Inês vem para falar sobre sexo. E eu falei, eu não acredito que ela vai falar sobre isso. Só que a tia Inês fala sobre isso até hoje, 23 anos depois. Aclamadíssima. Exatamente. Como que isso entrou na sua vida, tia Inês? Isso entrou na minha vida porque eu tive um pai que me deu muitas explicações. E liberdade. E liberdade, né? Então, a minha mãe já era um pouquinho menos, né? Mas ela aprovava tudo que meu pai falava, lógico, né? Então, ele tinha, assim, esse jeito de me mostrar que a vida, sabe? Era uma mudança, sempre. Sempre tinha que ter mudanças, né? Então, eu fui me apegando naquilo que ele me falou, porque meu pai foi o que me deu, o que colocou eu no eixo Mas certo. a senhora lembra a primeira vez que chamaram, assim, a senhora vai falar sobre esse assunto para jovem? Se eu lembro, É. eu já falava para os casais. Inclusive, é uma da pergunta das caixinhas. Conta um pouco sobre a sua experiência dentro do EJOCRE e a matriarca histórica, né, do EJOCRE. Quem perguntou foi a Dai. A Daiele. A Daiele. É o seguinte, eu já falava para os casais, porque lá no século passado, eu fui fazer um curso. Nós somos do século passado. Todos nós somos do século passado, tia Inês. Mas lá no século passado é que eu fui fazer um curso em Rio Preto, para a igreja, lógico, né? E aí, olha só, nós tínhamos pouco tempo de casados, né? Assim, acho que uns 2 anos de casado, eu e o Du. Bom, nós fomos lá. E a gente, o Du era muito paciente, porque teve muita paciência comigo, né? Eu era muito, assim, sabe? Muito... Aí, eu fui lá fazer esse curso e depois aquele pessoal de lá veio para cá, lá na escola do Saturnino, para fazer um curso para os casais, né? E aí, essa mulher, essa senhora que dava, uma senhora também que dava essa palestra para os casais sobre sexualidade, ela começou a falar algumas coisas que eu falei, não é possível, acho que o Du deve ter entrado em contato com essa mulher, porque é tudo que está acontecendo com a gente, né? Aí, Du, você entrou em contato com essa mulher? Du, não, bem, não conheço essa mulher. Não é possível. Como que batia tudo, sabe? Essas coisas que a gente tinha um pouco de dificuldade para entender, né? Porque o sexo é uma coisa muito legal, mas você tem que ter uma base, porque senão você vai dar com os burros na água, né? Aí, essa mulher começou a falar, e eu falei, gente do céu, precisa mesmo de alguém começar a alertar esse povo, né? Porque senão, gente, vai ficar todo mundo no século passado, não dá, né? Aí, depois participei da igreja. E o Du foi com a senhora na palestra ou não? Foi. Nós do lado ali. E ele ficava com vergonha, tia Inês? Não, o Du era muito tranquilo, sabe? Eu lembro que ele só combinava. A tia Inês falava, não é, Du, ele? É bem. Eu ia adorar. Se a minha mulher fala sobre sexualidade, eu ia adorar. Não, mas nas palestras ela falava, não é, Du? Era só assim, bem. Aí a gente começou assim, sabe? Começamos a fazer encontro de casais. Depois desse encontro, 2 encontros que nós tivemos, né? Nós começamos, então, a enfrentar o curso de noivo e o grupo de casais. Não tinha uma senhora que fazia para o curso de noivos, que era a dona Odete, né? E aí ela fazia as palestras, e ela era bem assim, sabe? Bem, assim, tinha todo não é... Natural, era bem natural. Não era além do natural. Porque ela falava muita coisa que eu falava, meu Deus do céu, eu passei por isso, né? Assim, ela era bem despachada. Bem despachada. Esclarecida. Isso. Aí depois ela teve que parar, porque o marido ficou doente e tal. Aí comecei, então, a entrar E era assim, curso de noivo fazia separado.
os homens iam fazer com o marido dela, né, a palestra, e ela fazia com as mulheres. E aí ela tinha muito mais liberdade para falar, falava as coisas bem naturais, assim, sabe? Bem... E, bom... E as mulheres todas chocadas. Não, as mulheres, nossa, adoravam, né? Porque você já pensou, né? Ninguém falava sobre isso, ninguém falava sobre... O sexo era uma coisa que era proibido, vamos dizer, Sim. né? Não podia falar. Todo mundo fazia, mas Podia não podia fazer, falar. mas não podia falar, tá? Deixa eu tomar um pouquinho d'água. Aí me convidaram para eu fazer a palestra. Eu não tenho capacidade para isso. Mas vamos. Mas vamos, Vamos. tem, Mas mas vamos. vamos. E fui. Eu gosto Então, assim, eu né? trabalhava no curso de noivos, depois com os casais, e dava palestra sobre sexualidade. Então, a gente tinha, assim, e eu e o Dô tínhamos uma relação muito legal, sabe? Porque tudo que Ô, tia Inês, e a senhora levava pra prática o negócio? Nossa, menino! Dô era feliz, e tia Inês também. E eu também, muito feliz. Para começar, a gente falava assim que o nosso bom dia, né? Eu estava assim na pia, lavando as coisas do café, ou fazendo café, né? Ele chegava e dava mordida de égua. Sabe o que é mordida de égua? Aqui e apertava aqui assim, ó, sabe? Do glúten. Levava um apertão. Assim. Né? Aí ele falava assim, e aí? Eu falei, ótimo, gostei. Então, era muito legal, sabe? Era muito legal, né? Nossa vida foi muito boa, sabe? Nossa vida de casado foi muito boa. Ô, tia Inês, Pedro me dá tapa na bunda. Eu falo que o dia que parar, eu vou começar a ficar preocupada. Não, fica preocupada então, mesmo. Então, assim, gente. passa, bate, Isso. brinca, bate. Exatamente. Aí eu falo assim, Senhor, né? Se fica um dia, 2 dias, não, tá errado esse Não, negócio, tem que bater na bunda. Eu Aí eu gostei de saber disso, tia Inês, tô no caminho. Tá, não, eu tô gostando desses bons dias, desses tapas. É sensacional. Eu quero um casamento desse aí também. Mas depende muito dos dois, né? Dos dois, né? Então, foi assim que eu comecei a fazer palestra de sexualidade. Eu fui intermunicipal, interestadual. Fui até no Mato Grosso, lá em... Falar sobre... Palestra para os casais. Gente. Sobre sexualidade. E eu visitei toda essa redondeza aqui. Tem umas cidades aí que eu lembro bem. Mas eu fui em muitos lugares daqui da nossa região, né? E depois nós fomos convidados. Era uma equipe, na verdade, né? Uhum. Então, a equipe ia para começar o trabalho na outra paróquia, na outra diocese, sabe? Sei lá. Então, começava. E aí, a gente era convidado para ir, para dar início, e depois os outros continuavam, né? E eu voltava sempre 2 ou 3 vezes para dar uma palestra sobre sexualidade, porque era difícil encontrar uma pessoa que tivesse, assim, essa abertura, né? Para falar, né? E eu me dispus, com a ajuda de Deus, porque sem Ele a gente não é nada na vida, né? E então, por isso que deu muito certo. E como foi para a senhora começar a falar de sexualidade para jovem? Então, aí... A senhora foi buscar o EJOCRE também, né? Nós fomos lá em Votuporanga. Nós tínhamos aqui um grupo de crianças e adolescentes que acabava a catequese e ficava a ver navios. Sim. Não tinha nada que pudesse introduzir esses meninos e as meninas, né, numa equipe, né, num grupo, né? Uhum. Aí ficamos sabendo desse EJOCRE que tinha lá em Votuporanga, primeiro que nós fomos. Primeiro fomos em Rio Preto, para ver um tipo de encontro, assim, de retiro. A senhora está com frio, tia Inês? Tá bom, filha. Então, depois a gente foi para Votuporanga para fazer o primeiro EJOCRE lá, no caso, né? Nosso primeiro EJOCRE. Uhum. Aí a equipe de Votuporanga veio para cá e ajudou a gente no primeiro EJOCRE. E daí, como eu já falava sobre sexualidade para casais, no curso de noivo e para casais, para movimento familiar. Mas aí a senhora falou desde o primeiro?
Ou não? Não, Veio de não. lá. Veio Aí de depois lá. que a senhora começou. Depois que eu fui me entrosando e cheguei a falar bastante vezes pro. Primeiro a gente tinha que. Nós éramos em 5 casais, né? 5 casais que trouxemos o EJOC para cá. E depois desses 5 casais, cada um pegou uma linha, né? Uhum. E eu fiquei com a sala, né? Até hoje tem a sala, né? Uhum. Então, eu fiquei com a sala, eu e o Dô ficamos com a sala, e aí os outros ficaram com as outras pastas, né? E aí eu comecei a falar, mas ainda demorou algum tempo, porque a gente trazia pessoas de fora. Não sei se no quarto, A senhora que falou. eu que falei, então. Então, acho que do terceiro, só do primeiro e o segundo que foram... De fora. Aí a gente foi aprimorando, sabe? Porque de acordo com a evolução do mundo, né, das pessoas, a gente também tem que começar a se modernizar, no caso, né? Uhum. E é assim. E eu hoje estou à disposição, né? Depois teve essa pandemia, nós ficamos sem fazer o EJOCRE, né? Sim. Sem fazer para casais também, né? E depois retornamos e eu estou aí. Até o dia que eu tiver juízo, né? Porque... Resumindo, Tia Inês era uma Laura Miller dos tempos anteriores à Laura Miller, né? Era à frente do seu tempo. Ela é entre a Marta Suplicy e a Laura Miller, Tia Inês. É que pra quem não sabe, gente, a Tia Inês é aclamadíssima no EJOCRE. A gente espera pela palestra dela. A galera em peso entra pra assistir. Acha. Sim. Mas eu gosto de contar as minhas experiências, né? Porque acho que faz bem contar as experiências para outras pessoas, né? Uhum. Que a gente às vezes não tem. E num encontro desse do EJOCRE que a gente tem essa oportunidade. Sim. Né? E a cada EJOCRE que a gente vai se aprimorando, né? E vamos... E mais do que experiência, porque eu encontro com a senhora depois do EJOCRE, lá no 6º EJOCRE, na vigília externa, com os pais. Eu fui trabalhar na vigília, que era separado. Acontecia ali na Matriz Santa Rita, né? E eu era muito quieta, Tia Inês. Sua culpa, ó. Tô aqui falando. Pois é. E aí, muito quieta, muito tímida, mas com uma vontade muito grande de participar, eu tinha. E eu lembro perfeitamente da senhora me falando assim, você pode falar. Você tem história para contar, por mais simples que ela seja, é uma história que deve ser contada. E aí, a partir dali eu começo a falar. Porque eu queria participar, né? Eu queria pertencer. Eu sempre busquei a igreja, né? Eu que fui atrás de catequese, eu tinha só 7 anos, eu queria fazer catequese. Então, o EJOCRE também eu fui atrás, porque na época era muito difícil de entrar. Foi o seu Anísio Barbulho que conseguiu um convite para mim no 4º, porque no 3º eu não consegui, que era muito difícil. E eu queria ter voz. Então, assim, quando eu falo que eu sou tiete, porque a senhora fez diferença e faz diferença na vida de muitas pessoas, com a palavra, com a experiência. Então, quando eu ouço assim, não, você pode falar. Você conta o que você tem para contar, que as pessoas vão parar para te escutar. E ali eu começo uma transformação, um primeiro passo, né, que veio de alguém que estava disposto. Então, eu sempre quis estar disposta também para ajudar, tanto que a gente até hoje está aí tentando ajudar, né, a juventude, a orientar também, né, a contar as nossas experiências e saber que a gente faz diferença na vida de uma pessoa é muito bacana, né? Eu acho que sim, que o que a gente tem de bom, a gente deve deixar, falar. né? Eu também, o que a gente viveu e não foi muito agradável, também a gente deve falar. Sim. Como, né, para iluminar as pessoas, para elas também verem que não é tudo as mil maravilhas na vida da gente. Tem muita coisa que deixa a gente para baixo, mas a gente tem que se vira nos 30 e pronto, né? É isso aí. É verdade. E aí, para encerrar essa fase de EJOCRE, ou depois a gente voltar mais para diante, eu preciso falar sobre Augusto. Tia Inês chocou Augusto. Tia Inês, eu jamais, em toda a minha vida, pensei
que Natália Barros fosse chegar e falar assim, ó, tia Inês pegou o Augusto. Eu falei, não acredito! Não acredito que ela pegou o Augusto. Porque, assim, primeiro, e eu já falei isso, vou falar sempre que eu tiver oportunidade, pra mim foi um presente o acolhimento que o Augusto teve. Porque a gente desbrava, né? A gente vai abrindo caminho. E assim, a maneira como ele foi acolhido pela Natália, né, pelo pessoal, o Delmar, pega no pé do Augusto até. Muito. E todo o EJOCRE, se eu for falar o nome aqui, eu vou ficar um tempão falando o nome de todo mundo que acolheu ele. Então, assim, quando Natália chega lá no refeitório e fala assim, tia Inês pegou o Augusto. Eu fui lá só pra contar. Eu falo, Senhor de Deus. Porque pra mim é um presente. Ele ainda não tem essa noção, sabe? Porque ele não sabia, ele não conhecia e a senhora não sabia que ele era meu não filho. sabia. Né? Então, a pergunta que ele me fez ontem, eu falei, faz uma pergunta pra tia Inês, assim. Como que a senhora escolhe as vítimas? Nossa, muito boa. Excelente pergunta. Ele falou assim. Excelente Eu falei, pergunta. faz uma pergunta que amanhã a gente vai falar com a tia Inês. Ele falou, como que ela escolhe as vítimas? Então, não é escolhido, é o acaso, né? Eu entrei ali, vi aquele menino ali, tão bonito, né? Tão alegre. A mãe. Não, A alegre, né? mãe. Aí eu falei assim, mas foi assim uma coisa tão... Aí foi tão engraçado, né? Quando a gente... Aí eu falei, vai ser ele, pronto. Depois... Aí ele ficou meio sem graça, ficou vermelho, né? Ficou assim... Mas eu acho que valeu, né? Valeu. Sim, por E a muito. gente lá do fundo assim, é o filho da Todo mundo lembrando, assim, lá no fundo. Foi muito bom, né? Então, eu não escolho as vítimas, é o acaso, É o sabe? acaso. O acaso. Chega, eu olho assim, pronto. É você. Pronto, e tá acabado, né? Então, assim, pra mim, ver a senhora entrando 23 anos depois, com a mesma energia, com a mesma garra, com a mesma vontade, né? Eu acho que para todo mundo ali que conhece a história da senhora, é muito gratificante e nos dá esperança também de continuar, né? Nossa, mas vocês têm todo o caminho para ainda seguir esse EJOCRE, seguir essa moçada, né? Até os casais, tem muito casal ainda que não tem essa, né, essa interação, né, acha que é uma coisa, fica uma coisa muito, sei lá, né? Eu não sei muito bem porque eu comecei a ter essas experiências com leituras, sabe? Eu li muito. Eu li um livro uma vez que era Teresa Batista, Cansada da Guerra. Aquele livro foi muito bom, porque deu assim, um tchan na minha vida, sabe? Parece que eu falei, até depois eu falava assim, Inês Artioli, cansada da vida. Sabe, assim, brincando, né, com todo mundo. Então, a leitura me ajudou muito, sabe? Eu li muitos livros, como a gente, mesmo na minha adolescência, né, não tinha outra maneira a não ser livros, né? E eu li muitos livros, era um atrás do outro, eu gostava muito de ler, né? E isso me ajudou muito, ajudou assim no meu jeito, né? Porque imagina só eu aqui, ó, encolhida, sem poder falar do que eu quero falar. Não tem jeito, a gente tem que ter um marco na vida. Então, para mim, os livros que eu li me ajudaram muito, mas muito, muito. E que eu leio até hoje. Eu leio muito até hoje, eu gosto de ler, sabe? É isso. Tem duas perguntas bem parecidas aqui. Uma é do Vitor Ragioto e a outra é da House Lane, que eles perguntam basicamente a mesma coisa. O Vitor pergunta um recado para a juventude e a House pergunta que dica de vida você daria para os jovens de hoje? Bom, hoje a juventude está... Eu acho que eles estão sofrendo bastante, a juventude. Por quê? Às vezes não tem com o que falar, não tem... às vezes, eu, quando era jovem, muitas vezes eu fiquei com perguntas sem respostas. Isso me machucou muito, porque eu queria saber algumas coisas, sabe, assim, a mais, né? Hoje os jovens têm essa oportunidade de saber mais o que atormenta a juventude, né? Eu falo que atormenta não
é no bom sentido, porque às vezes o jovem põe uma coisa na cabeça e fica ali, né? Então vai procurando ler livros, ou então procurando pessoas que possam ajudar, né? Às vezes até um psicólogo, um padre, sei lá, alguma pessoa que possa entender o que essa juventude está querendo hoje, né? Que é muito diferente do século passado, né? Mas não deixa de ser também as nossas ansiedades que nós tínhamos lá no século passado, né? Porque eu tive muitas ansiedades, por que meu coração batia, a hora que eu vi um menino que eu falei, acho que é esse, né? Mas não podia nem falar com o bendito, sabe? Olha só que dificuldade, né? Hoje não, hoje você pode sair, pode não pode ser ousado, mas pode ir com delicadeza. Por que o Dom me convenceu em tudo? Porque ele era muito delicado para falar com a gente, ele tinha um jeito, sabe, especial para falar com a gente, comigo, né? Mesmo com a minha mãe, ele era dele, né? Então é isso que a gente precisa, essa juventude precisa de, se tem algum problema, procure uma pessoa que possa te ajudar. E tem muita gente que pode ajudar, né? Hoje tem muita gente que pode ajudar, né? A sair às vezes, de uma coisa ruim que está acontecendo. Você sabe como que é, né? Às vezes a gente tem experiências que podem ser negativas, mas, na verdade, vai ajudar outras pessoas, né? Não sei se está bem, a resposta está bem assim, né? Entrando nesse gancho, né, de experiências negativas que podem ajudar a gente, a senhora falou anteriormente que a vida nem sempre são flores. Eu gostaria de pedir para a senhora contar a história que a senhora estava contando para mim antes de começar a gravar. Não quer contar? Não quer contar? Não conta. Não tem problema, não. É que eu tive uma experiência muito negativa quando eu estava grávida da minha filha, da Fabiana, da segunda filha, né? Eu sofri uma violência, né? Uma violência por uma pessoa que entrou na minha casa à noite, né? Eu vou começar do começo, tá? Eu e meu marido e meu filho, o Sandro, chegamos em casa e ele guardava a caminhonete num outro lugar, né? Assim, bem do lado da nossa casa. Mas eu falei, eu já vou indo, viu bem? Tá, tô indo. Peguei a chave e fui para casa. Eu morava no fundo de uma casa, um corredor mais ou menos de uns 20 metros, acho que tinha, né? E aí eu fui e subi e fui para casa. Abri a porta, entrei na casa e meu marido ficou com o Sandro lá, onde guardava essa caminhonete, que vinha contando história para o Sandro, aquela coisa toda de pai com filho, né? Quando eu entrei, tirei meus sapatos, que a gente sempre fazia isso, tirava os sapatos e ficava descalço um pouquinho, dei de cara com uma pessoa, um homem, dentro de casa. Ele entrou depois que eu entrei, ele entrou também. Mas eu não tinha visto, porque eu fui para o quarto. Quando eu saí na sala, vi aquele indivíduo lá na sala. E aí eu na minha, sei lá, fiquei tão chocada. Falei, o que você quer? O que você quer? Ele já foi me empurrando, me segurou, pôs eu contra a parede, bateu minha cabeça na parede, e eu chacoalhava a cabeça assim, para não pegou direito na parede, pegou mais no guarda-roupa, mas fez um galo na minha cabeça. E eu comecei a gritar, ele pôs a mão no meu maxilar aqui, na minha boca, e meu maxilar ficou deslocado. Então, eu não podia gritar mais, só fazia só, sabe, porque não saía o som. Nossa. Aí ele me pegou, me jogou em cima da cama, né? E tentava, e eu gritando, e eu fazendo, eu fiz o que deu para fazer, sabe? E aí, quando chegou nessa fase da cama, ele queria pôr eu vou contar detalhes, sabe, gente?
ele queria colocar a minha perna em cima da cama, que estava uma perna para fora da cama. Ele puxou, né, na minha perna, e eu, naquela ansiedade de escapar daquela coisa, tudo, eu, com o meu joelho, eu acertei as partes baixas dele, sabe, com o Acertou joelho. o saco dele. O saco dele mesmo, né? Aí ele afastou. Acho que deve ter doído, né? Porque é uma parte que a gente sabe que é dolorida no homem, né? E ele afastou. E eu falei, ai, levantei daquele jeito que eu estava, levantei e fui para a sala. Quando eu cheguei ali na sala, ele tinha ido fechar a porta. Fechar a porta da sala. Ficou eu e ele naquele espaço. E a nossa porta do fundo, da casa da varanda do fundo, só funcionava se a gente colocasse uma cunha. Tinha até uma cunha ali, né, embaixo da porta, para a chave abrir. E a hora que eu vi aquele, num desespero, eu falei, Senhor, Jesus, me ajuda. Sabe quando você pede? Foi assim uma experiência muito forte de que Deus estava ali comigo, você entendeu? E na primeira virada de chave que eu dei, a porta abriu. E eu saí pela lateral e ainda fui, né, na hora da saída, ainda ele pegou primeiro os meus cabelos, assim, puxou meus cabelos, mas eu consegui me desvencilhar e passei por um local que no outro dia, no dia seguinte, eu não consegui passar. Uma que eu estava grávida, né? Quanto E o tempo, lugar Tines? no 8º mês de gravidez. Nossa! Foi uma coisa muito, muito, muito difícil. E aí ele pulou o muro e foi sair em frente ao JAP, sabe? Porque a casa que ele pulou o muro dava em frente ao JAP. E eu saí aqui do lado de cá, mas toda machucada, porque eu fiquei bem machucada, né? E com barrigão. Com barrigão. E aí eu encontrei com meu marido, eu já pensei no filho, no Sandro. Falei, vai que esse homem pega esse moleque para fazer. Sabe lá, na hora nem sei o que eu pensei, sabe? Aí consegui sair ali na frente, o Dom já vinha vindo de encontro. Foi aquele zoom na minha cabeça ali, os vizinhos vieram todos ali. Aí começaram a procurar o cara, né? Mas não acharam aquela noite. Aí veio minha irmã também, que morava um pouco para lá, minha mãe. Foi assim uma coisa... Comoção. Uma comoção. Só que, na época, a gente não podia falar dessas coisas. Por quê? O que tinha acontecido? Porque, você sabe, a maldade dessa gente é uma arte, né? E podia se voltar contra, achar que eu tinha dado alguma liberdade para esse bendito desse homem, né? Mas, graças a Deus, eu tive assim o apoio da minha família, o Dorocídio, que foi muito legal comigo também. Foi assim uma coisa que... Aí, no outro dia, eu tive que ir na delegacia para... Tinha 4 homens. Não, fui para o hospital, para o médico, porque ali no Dr. Écio, fui lá, ele colocou o meu maxilar. Portanto, que hoje, agora não é tanto, mas no começo eu não podia rir demais, porque deslocava meu maxilar. E até hoje, se eu vou no dentista, eu tenho que falar, se meu maxilar deslocar, é normal, tá? Normal assim, né? Porque não precisa ficar assustado. E aí eu fui reconhecer, prenderam 4 pessoas. 4 vestidos como eu tinha feito a descrição. E aí, a hora que eu entrei, que eu vi, e era assim, não era vidro nem nada, não tinha... Cara a cara. Cara a cara. A hora que eu cheguei, eu olhei aquele ali. Os outros que estavam ali, coitados, ficaram assim super... acharam assim... Foi um alívio, né, para eles, né? Aí eu olhei e falei, você não viu que eu estava grávida? Moço, o que você fez? Você não viu que eu estava grávida? Mas ele tinha um olhar tão gelado, sabe? Eu falo que acho que era uma pessoa mesmo doente, sabe? Porque era um olhar muito gelado, é uma frieza que vocês não podem imaginar o que foi aquilo na minha vida.
Aí eu fiquei muito tempo sem contar para ninguém, né? Porque só a família Sentia até vergonha, né, tia isso. Inês? Achava, os outros podiam achar, né? E depois nós fomos fazer um curso na FEF com vários casais da igreja, né? Participantes da igreja. Fomos fazer um curso para os pessoal de psicologia, foi, né? E tinha enfermagem também, né? Então, a psicóloga perguntou para mim, tem alguma coisa na tua vida, tá? Você sabe como psicólogo chega de mansinho, né? A Você Natália que é vai psicóloga, saber. né? Natália, Eu tô Vamos, no vai segundo saber. semestre. Natália começou a fazer faculdade de Então, psicologia. isso, pronto. Aí ela foi perguntando, eu falei, tem uma coisa que eu tive na minha vida que me foi muito chocante e tal, né? Aí ela falou, conta então para mim, pode contar? Eu contei. Aí ela falou, mas você tem que falar para as pessoas, até para quem teve esse problema, Pra ou ler, vai então. ter esse problema, né? Para poder botar para fora. Que isso está te magoando, te magoou e está te deixando um pouco com medo, né? A gente ficou mesmo com medo. Medo, angústia, sei lá. Olha, é um misto de emoções que não foram muito boas. Aí ela falou, você precisa contar para as pessoas isso para você poder se libertar. Aí falei, tá bom, mas que jeito que eu vou contar isso, gente? Parar um para o outro, não dá para parar um e outro e começar a contar. Aí na igreja a gente fazia homilias, quando o padre não podia, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Então eu fui um dia para fazer uma celebração e era o Evangelho da Madalena, Maria Madalena, né? Que ela tinha. E aí a senhora contou É, lá na igreja? contei lá na Tia igreja. Inês. Não, deixa eu te contar. Contei na igreja, para não ser igreja cheinha, né? A Miriam falou, mãe, a senhora está ficando louca, mãe. Eu falei, eu acho que eu sei. Sempre fui meio louca. Não é? Tá ficando louca, mãe. Era pra senhora falar, mas não era pra falar pra tanta gente desse jeito. Levou a Eu não sério. sei nem Levou a se sério. devia estar Levou a sério a rindo pregação. Levou a sério Nossa! a pregação. Meu Deus do céu. Então foi uma experiência assim. Foi muito negativa para mim, mas depois também foi positiva porque eu pude falar. E hoje, até hoje, se tem pessoas que tiveram ou têm ou vão ter, né, algum problema desse, que chegue e fale, sem medo, fale o que aconteceu, como foi, porque hoje está muito, muito melhor do que antigamente, né? Que antigamente você falava, sofria um negócio desse, a pessoa ficava estigmatizada, né? Ficava assim, parecia que era uma coisa impossível, né? Mas E a pessoa, mesmo hoje, eu acho que ainda se culpa muito, né? Muito, Sim, muito, se culpa muito. se Tem culpa medo de muito. denunciar, às vezes, muitas vezes. Principalmente porque- quando é conhecido, né? Exatamente. Ou no trabalho, fica com receio de denunciar. E muitas vezes também acontecem da mulher. Eu falo mulher porque são experiências nossas e eu acredito que, né, homens não vão passar por isso. Não passa por isso. Passa, mas não, mas não com- dessa forma. É, Né? Passa, acho que por outros tipos de violência, de assédio, né? Por outros tipos de violência. Nesse, assim, tô falando no lugar de mulher. Muitas vezes a gente demora até para entender que a gente foi violentada. Exatamente. Porque nem sempre é muito claro. Tem vezes que depois que a gente passa, a gente fala, gente, mas... Né? Que aconteceu? Mas Eu tinha fui que ser. violentada. Tinha que ser. Eu falo, tinha que ser comigo, né? Por que comigo? Eu grávida, gente. Foi uma coisa, um processo difícil de eu assimilar, você entendeu? Porque eu achava uma coisa impossível, né? Uma mulher grávida sofrer um ainda atentado bem que a desse. senhora conseguiu, né? Porque a intenção era clara ali do que ele ia fazer com a senhora. Nossa, gente, olha, eu fiquei bem... E a Sandra, né? A Sandra nasce quanto tempo depois? É Fabiana. Fabiana. Eu sofri esse atentado no dia 29 de novembro, né? E a Fabiana nasceu no dia 19 de janeiro. Foram, assim, um mês e pouco, né? Não? Por aí. Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho que a Fabiana nasceu, né?
Mas, assim, foi uma coisa muito, muito louca, né? Naquela época, muito louca foi. E eu creio que muitas mulheres, mesmo com esse moço que fez esse atentado, foram vítimas também. Dele, assim, Dele, porque ele estava aqui na cidade já há algum tempo, né? E eu não Sim. fui a primeira, tenho certeza, porque depois a gente ouviu alguns casos. Fulano chegava da faculdade à noite e ele foi agarrando as meninas também, sabe? Então, eu não fui a única, sabe? Só que a minha ficou mais em evidência porque eu estava grávida e ainda passei por tudo isso, né? Mas, graças a Deus, me libertei, né? Tanto que hoje eu falo, e falo também para as mulheres que sofreram, que sofrem, o que vão sofrer violências, para falar, denunciar, falar. Não ficar assim com medo, não. Né? Eu fiquei com medo muito tempo, mas não foi bom para mim, não. Sabe? Não foi bom para mim. Quando eu me libertei, foi o... Sabe quando você Quando abre... a senhora abre a boca ali na igreja... Nossa Senhora! Vou dormir. Foi muito, muito bom ter podido falar do jeito que eu falei, né? Ô, tia Inês, aí em 2019 o Dô vai morar com Deus. Vai morar com Deus. O que acontece com a Inês depois? Logo em seguida veio a pandemia. Sim. Né? A pandemia. E eu e o Dô tínhamos uma viagem para fazer para a Europa. Né? Já tínhamos começado a pagar a viagem, né? E aí os planos foram por água abaixo. Mas aí, incentivado pela minha família, pelos meus amigos, eu fui com um grupo da igreja também, né? Nós fomos fazer essa viagem para a Europa, né? Fomos para Portugal e para a Itália, que a minha paixão era conhecer a Itália. Eu ainda tenho uma vontade muito grande de conhecer a Espanha também. Mas eu não sei se vai dar tempo ainda. Vai conhecer. A senhora dá tão bem. Não é tempo assim. Na verdade, porque a gente já tem uma certa idade e também não pode fazer gracinha, não. Você tem que ir devagar, né? Mas eu fui. Foi muito bom, porque eu tive a companhia dos meus amigos, né? Dos casais que foram juntos, né? Foi a mãe do meu genro também foi junto. Então, nós ficamos assim... Foi muito legal, sabe? A viagem que nós fomos lá para Portugal e para a Itália. Foi muito bom. Um grupo grande, um cuidava do outro, sabe? Assim, foi muito bom, né? Mas viver sem o Dô? É triste. Porque, assim, a gente conhece, mas a gente não convive. Hoje a senhora mora sozinha, né? E como que foi passar por essa ausência e perseverar? Porque a senhora é perseverante, a senhora não parou a vida. E é também um exemplo para muitas mulheres, né, que perderam e que não casaram de novo, não se relacionaram de novo, seguir adiante. Porque a senhora faz curso de italiano, não é? De música, cântico, né? Canto no coral. Viaja. Aí tem a viagem recente agora, que foi assistir o espetáculo do Rei Leão lá em São Paulo. Morro de inveja, Delmar. Tia Inês foi. Eu achando que eu tava bom e ia ver Rei Leão ali em Rio Preto, né? Ela foi em São Paulo. Eu fui em São Paulo. Mas assim, tem um período. Nossa, ou tem algumas fases. O luto da gente é muito difícil. Mesmo tendo a companhia da família, né, dos amigos, tenho muitos amigos, e minha família é muito, muito legal, sabe? Me deu maior cobertura. Minha irmã veio de lá de Rondonópolis para cá, ficou comigo uns tempos aqui, para eu ir me adaptando, né, à nova vida. E se eu falar para você que é fácil, não é, até hoje. Porque eu tenho bastante fotos, foram momentos que eu vivi com meu marido muito, muito fortes, muito, muito alegres, porque a gente sempre viajava,
né? Nós tínhamos essa ideia de que uma viagem no final do ano, no começo do ano, era uma coisa muito boa para nós, né? Para a família nossa, né? Então, nós viajávamos bastante e também foi muito desgastante, porque chegar em casa e não ter a companhia dele é muito triste. Até hoje, eu saio bastante, participo da igreja, participo dos... Mas não é fácil, não, gente. Não é fácil. Não é fácil. Até porque vocês ficaram casados 4 anos. 54 anos. É uma Foram... vida inteira. Aliás, muito mais. Eu fiquei casada nesse tempo, mas desde os meus 15 anos, que ele é o grande amor. É o grande amor da minha vida. E o Dô era uma pessoa muito especial. Era calmo, paciente, né? Tinha, assim, uma fortaleza dentro dele, muito grande, né? Tinha Deus como guia. E isso fez com que nós fôssemos muito felizes. A senhora conversa com ele? Sim, em casa? Conversar assim? Não, converso com ele assim. Você podia estar aqui, né, bem, mas não está. Fazer o quê, né? Tal, assim, sabe? Uhum. Umas conversas. Eu não chamo ele. Não, assim, de conversar. Converso com ele porque fez parte da minha vida, né? Desculpa, gente, mas... Bebe água, Tirita. Fica Quer tranquilo. pôr mais água no... Esse assunto mexe muito comigo. Sim. Eu estou respirando fundo porque é muito triste a vida da gente quando a gente perde o grande amor da vida da gente, né? O meu pai faleceu em 2019, começo Também, de janeiro. Eu lembro que eu fui no velório e a minha mãe passa, né, por esse luto. E às vezes ela chora porque ele calçava o tênis, assim como a senhora falou do tapa, né? Então às vezes ela chora porque não tem quem calce o tênis dela para ela em casa. E as coisas assim. E eu falo de conversar porque às vezes eu converso. Outro dia mesmo, eu fui contar alguma coisa pro Augusto, e a saudade que veio foi uma saudade de dor, porque existem vários tipos de saudade. Tem aquela saudade, às vezes, que eu dou risada, né? Que falo isso, poxa, podia estar aqui, né, seu sem vergonha. Eu falo desse jeito. Podia estar aqui, né, pai? Vivendo isso, né? Porque ele amava a gente, mas ele era alucinado pelo Augusto e pelo Henry. Né? Então, assim, eu vejo esse luto na minha mãe. Então, assim, tem hora que eu choro, aí eu fui contar a história, falei assim, eu vou chorar. Aí, porque a saudade que deu foi uma saudade de dor, né? Foi aquela saudade de falta mesmo. E a minha mãe tem esses momentos, assim, desse luto, né? De sentir a falta. Só que o luto não pode ser eterno, porque a gente tem que viver. Sim. Continuar vivendo, né? Dolorido, um momento dolorido. E eu penso assim, eu acho que ele não queria me ver tão triste, né? Porque a gente tinha muita, assim, nossa relação era muito gostosa, sabe? Assim, eu falava muito, ele falava pouco, então aí, tem horas que eu falava, você cansou de me ouvir falar, né? Porque eu falo tanto que estou falando muito mais do que você. Não, eu prefiro escutar, né? Escutar. Ele falava, eu gosto de escutar, né? Então mas não, ainda é difícil. Só que a gente tem que viver. Eu tenho uma missão ainda. Não sei qual que é a minha missão, não sei quanto tempo eu vou ficar nessa terra, né? Mas a minha missão não foi cumprida. Ele cumpriu a dele, né? Mas eu ainda falo, você me espera, tá? Que eu estou separada momentaneamente. A minha mãe fala a mesma coisa. Estou separada, mas você me espera lá que eu vou te encontrar lá. E a senhora foi paquerada? Já foi paquerada depois da morte do Dô? Ou os homens respeitaram a senhora?
Não, eles têm muito respeito por Muito mim. respeito. Também eu sou uma velhinha, né? Ah, Tia Inês não tem isso, não. Não Não, tem. eu não tive nenhum problema, assim, com nenhum assédio, com nada, nada. Graças a Deus eu tive, assim, Até porque até hoje a senhora é a Inês Dudô, né? sou Inês Dudu, Então, até hoje. me perguntaram, quem vai no pódio? Eu falei, a Inês. A Inês Dudô? Falei, a Inês Meu Dudô. grupo de casal, né? A Inês A Dudu e o Inês dois da Dudô. Inês. O dom da Inês, né? E Dodô a gente da tinha o Inês. costume ele era o bem, né? O bem, meu bem, e eu era o bem dele, né? Então a gente tinha, assim, esse jeito de nos tratar, e não tinha esse negócio de ficar com vergonha na frente de ninguém, não. Era bem aqui, benzinho, vem cá, benzinho, ele me chamava, né? Benzinho. E hoje, às vezes, eu ouço as músicas que a gente tinha, né? Porque a gente tem sempre uma música, Sim. ou várias músicas que falavam bem forte dentro da gente, e continua. Quando eu parece mentira, mas quando eu ouço alguma música que me choca, eu ainda choro. Lógico. Eu choro. É essa saudade choro, que eu falo, é. essa saudade que tem hora que eu dou risada. Ele gostava muito da Olha- música Meu Benzinho, né? Então, antiga, né? Mas ele era assim: luz dos meus olhos, desejo em flor, tu... Assim, sabe? Uma coisa assim. É um poema maravilhoso, né? Então, eu não tinha muito traquejo de voz para cantar assim, mas ele cantava, sabe? Sim. Ele tinha o jeito dele cantar, e eu ajudava ele a ficar cantando ali também, porque a minha família, a família do meu pai principalmente, eram muito de cantar muito, sabe? Então, cantava nas festas. Eu e minha irmã, nós éramos as irmãs, nem sei como é que era o nome daquelas irmãs. Galvão? Né? Galvão? Não, antes da Galvão tinha outras irmãs. E aí eu tinha 9 anos, a minha irmã 7 anos, e nós cantávamos nos casamentos, né, da família. Era uma alegria, sabe? Meu pai amava ouvir a gente cantar, né? E ele ensinou muitas músicas para a gente, meu pai, né? Ensinou muitas músicas. E ele cantava junto com a gente, mesmo com a voz embargada, porque meu pai fumava bastante, e ele, em função de ser fumante, que ele teve, eu acho, né, que em função dele ser fumante, que ele pereceu tão rápido, tão novo ainda, jovem, 44 anos era jovem. Né? Hoje, Um bebê, Tia Inês, tem 43, então, bebê. pronto, um bebezinho ali, né? Um bebê. E ele, assim, ele era muito alegre, muito assim, nada batia meu pai, sabe? Quando ele ficava meio encorujado assim, logo ele despertava. A gente chegava perto, a minha irmã, a Josefa, que é a minha irmã segunda, né? Ela chegava e falava: o que o senhor tem, papai? O senhor está triste? O que foi? Ela tinha um jeito especial. Vamos lá, vem cá, Inês, o que o papai tem? Aí ele falava: eu estou triste hoje. Por quê? Porque eu estou com um pouquinho de gripe e ninguém me trouxe nem um chazinho para eu tomar. Era todo assim, sabe? Aí manhoso. A gente corria lá, pegava o chazinho, alguma coisa assim para ele, né? Então, a gente, essa coisa de relacionamento com o pai, né? Foi muito legal para a minha vida também, né? Até hoje eu quero levar isso mais adiante, até o dia que Deus me der vida, né? Tia Inês, como foi para São Paulo assistir o Rei Leão? Ai, menina, nossa. A hora que a Cecília do Badi falou assim: ô Inês, eu tenho uma viagem para ver o Rei Leão, e o Badi não quer ir. O Badi não quer ir? Vamos comigo? Falei: já. Fui lá de Maritur, lá naquela menina que faz as excursões. Aí fui lá, fui a última, né? O Badi Estava te esperando. desistiu. Mas aí, olha só, como que a gente encontra pessoas, né? Quando a Maria José Menezes pôs lá no grupo que ela não podia ir porque ela estava vendendo a passagem dela, porque a mãe dela estava muito mal e não ia dar para ela ir.
Aí o Badi ficou assim, sabe, eu acho que eu vou, sabe? E eu falei, mas eu já tinha pego o lugar do Badi, né? Aí ele foi, pegou a do Maria José. E aí eu fui com o grupo todo e encontrei 3 pessoas. A Cecília, que é uma irmãzona, né? Uma irmã muito, muito chegada, do Badi. E mais 2 pessoas, a Sônia do Cabral e a Elaine, né? Então, em vez de eu ficar com a Cecília no quarto, com a Cecília, eu fiquei com essas 2 meninas, né? Então, em três menininhas, sabe? Menininhas, né? Dividindo o quarto. Dividindo o quarto. Foi maravilhoso. Foi um passeio maravilhoso. Rimos muito. Né? Cansei, né? Se eu falar que eu não cansei, mas foi. Saímos daqui sexta-feira à noite, né? Chegamos lá de manhãzinho. Já fui pro Mercadão. Comeu pão com presunto, comeu pão com presunto. É mortadela. Mortadela não consegui. Na verdade, é mortadela com pão, né? Mortadela com pão. O famoso lá é o pão com mortadela e o pastel de bacalhau. Pastel de bacalhau. Eu achei que ia falar churrasco grego. Aí comemos. Pedimos algumas coisas lá, comemos. Depois nós fomos para ver o Rei Leão. Né? Aí começava às 3h e terminava às 6h. 3 horas de espetáculo. É um ciclo sem fim, né? Maravilhoso. E eu, como tive a grande, né, façanha de ver o Rei Leão naqueles filminhos de criança, que a Miriam e as colegas, tudo. A fita verde. A fita verde eu tinha. Eu vi umas 30 vezes junto com elas. A senhora já sabia a fala, já? Já. Então, foi, assim, muito legal lembrar de tudo aquilo também, mas, assim, no teatro é outra coisa, né? É uma coisa muito, muito gostosa a gente ver o pessoal. E o grupo é maravilhoso, o grupo que faz essa apresentação. Uma coisa, assim, que você não imagina, sabe? É muito bom. E depois, ainda no outro dia, nós fomos lá no... Onde que nós fomos mais? Bom, eu quase fui no Bar Brahma. Mas aí eu fiquei meio assim, sabe, de ir no Bar Brahma. Voltamos de lá da entrada do Bar Brahma, a gente voltou para o hotel. Ficamos no hotel. Depois fomos no Embu das Artes, no outro dia. No Embu das Artes. Olha o pique, bateu gente. perna. Bati perna. E aí acabamos o dia, né? Na verdade, nós almoçamos lá numa churrascaria, lá, o churrasco do chão, lá, como é que fala? Até esqueci o nome daquela. É uma churrascaria que... Costelão. Faz costela fogo de chão, lá? Isso, costela fogo de chão. Uma coisa extraordinária. Mas cantamos, fizemos assim... e fiz novas amizades, lógico. Tinha mães, tinha avós levando os netos. Então, tinha gente de todas as idades. Tinha as velhinhas, né, que nem eu, assim, né? E outras menos velhinhas. E tinha a juventude junto, né? Os netos das... Não foi junto e misturado? Não, foi junto e misturado. Olha, mas foi muito legal. Muito bom mesmo. Foi uma coisa, assim, diferente, né? E valeu a pena. E a galinha também. Inês, aproveitando que a senhora falando sobre canto, né, que a senhora sempre cantou, a senhora canta italiano, então? A senhora está no coral? Como que nasce a Inês cantora? Agora a gente sabe que não nasce na criança, mas e como é que é a Inês o cantar em italiano? Como é que vem essa ideia, essa vontade? Porque eu já tenho aqui uma veia italiana, né? Uhum. Aí comecei a fazer o italiano, aí surgiu a ideia do coral italiano. Aí entrei e tô lá. Tô lá cantando. Cantando e encantando? Vamos ter agora dia 18, pena, acho que eu não vou estar, mas dia 18 a missa italiana. Então, o Padre Carlos que celebra, né, a missa, e o grupo vai e canta a missa todinha em italiano. É muito legal. Depois a gente vai em algumas outras igrejas, né, no caso, cantar música italiana. Fomos lá também no Padre Valdair, né, nós fomos cantar lá. Depois fomos
Também ali no CPP teve um grupo, eu não lembro muito bem, todos os grupos de outras cidades, e nós então fomos para cantar no italiano. Né? Eu adoro fazer isso daí, sabe? Eu acho assim uma coisa assim, eu gosto de fazer o que eu gosto, né? Então, para mim, estou completando a minha jornada, sabe? Cada vez que aparece uma oportunidade, eu estou indo. Né? Tinês, um dia eu já tenho na minha cabeça, um dia eu casar, a lua de mel vai ser Florença, Veneza e Roma. Eu vou pedir opiniões da senhora para ver o que a senhora acha e tudo mais, já que a senhora manja no italiano. Então, a gente fecha nessa. Roma. Olha, já? Porque isso tá na minha cabeça já, assim, então eu não tenho nem namorada ainda, mas já tá na minha cabeça. Já tá nisso aí, entendeu? Então agora eu falando, vai que isso vai pra internet, vai que eu consigo, assim, vou aproveitar que tem isso. Então, assim, eu vou perguntar pra Roma você. É muito Vaticano. Esse é o otimista. Nós somos do Vaticano. Você foi no Vaticano? Nossa, vimos o Papa Francisco pertinho, assim. Ai, meu Deus. Não, Acho que eu não tenho nem coração pra ver ele perto. Eu vi na Jornada Mundial da Juventude, né? Só que ele passou no Papa Móvel, rapidinho, assim, pelo jeito. Mas ele é muito legal, né? Eu gosto. A gente tinha eu e meu marido tínhamos essa vontade. Nós íamos, na minha lua de mel, nós fomos para Poços de Calda, que era Meu pai e a mãe foram para lá recentemente. Poços de Calda, né? Delícia, né? O clima gostoso, né? E depois nós fomos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, você já pensou que chique? Né? Rio de Janeiro, nós fomos tinha um museu, né? Em Teresópolis. Teresópolis? Acho que Teresópolis. Fomos em Teresópolis e Petrópolis. Petrópolis. Fomos no museu e nós fomos em 2 casais, né? Encontramos com eles lá em Poços de Calda e de lá fomos para o Rio de Janeiro. E eu gosto demais de ver museu, sabe? Eu acho assim uma coisa fantástica, porque a gente... eu esqueci de falar que quando eu fui no Rei Leão, esses dias que nós fomos no Museu da Língua Portuguesa, coisa mais linda, Museu da Língua Portuguesa. Se vocês... Olha, não sei se eu gosto, né? Ver o que a gente viu lá. Foi assim, não deu tempo de visitar tudo, porque lá a gente tem que ter um prazo para voltar para o ônibus e tudo, né? Mas o Museu da Língua Portuguesa foi muito legal, sabe? Foi uma experiência muito, muito gratificante. E lá em Petrópolis, quando eu e meu marido nos casamos, também nós fomos visitar Petrópolis, fomos visitar... olha, foi assim, eu sempre gostei de cultura, sabe? De ver as coisas da cultura, né? E é riquíssima, nossa cultura é riquíssima. Tem coisas muito bonitas, muito... Não sei se eu gosto, né? Então, eu acho que a gente precisava de ter mais espaço para as pessoas conhecerem esse lado, né? Ter mais oportunidade, né? Mais oportunidades, E a gente sempre viajou bastante, né? Todas as férias a gente ia. Eu lembro que em 1900, também no século passado... 1900, no século passado. Nós pegamos um navio, né? Fomos num navio em Santos e fomos parar, sabe aonde? Em Manaus. De navio, em Manaus. E fomos parando, sabe, em vários lugares. Ficamos 27 dias dentro de um navio. A senhora sempre foi aventureira. Não é só com a língua que a senhora se aventurava, não. A senhora se aventura também passeando. Foi assim uma coisa muito, muito marcante na nossa vida. Aí paramos na Bahia, bem no Carnaval da Bahia. Ai, que delícia. Nossa Senhora, aquilo foi terrível, sabe? Terrível. Terrível. Imagina só, a gente descendo a ladeira e o povo vindo. Nossa, aquilo olha, uma coisa assim especial. A Fabiana tinha acho que uns 8 anos, não, 7 anos, né? E o Sandro tinha 10 anos, mais ou menos.
E foi junto com minha cunhada, meu cunhado e os filhos dela também. Então, foi assim uma coisa maravilhosa. Depois, quando a gente voltou para cá, todo ano a gente ia para algum lugar, sabe? Santos, São Vicente, a gente ia, sabe? Depois, como meu marido começou a trabalhar com uma firma de fora, né? Aí ela proporcionava para a gente vários lugares para a gente ir, né? Recife, Itaparica, muita coisa a gente fez, muita coisa, sabe? Aproveitou a vida, né, Não, Tina? aproveitei. E vou ainda aproveitar, mas Claro. quando tiver chance, eu vou. E tiver juízo, porque se eu perder o juízo também não adianta nada. Não é perder o juízo de ficar, né? Mas perder, às vezes, o jeito da gente ver, né? Um Alzheimer ou alguma outra coisa assim, né? Mas eu espero que... A senhora é muito lúcida, Tinês. A gente conta a senhora para dar muito. palestra ano que vem, inclusive, viu? Tomara que dê certo, que eu dê essa palestra. Eu ia fazer uma palestra agora para os casais, mas eu não vou poder ir porque eu já tenho um compromisso com Rondonópolis, então vou para lá. Ficar uns dias lá com a minha Passou pelo irmã. cardiologista. Para poder. Te falei, né? Para poder. Para poder ir, para não ter problema, né? Não ter problema. Então, estou aqui. Vai enfrentar aí umas horas. Isso. Porque é longinho, É longe. né? Eu ia até de avião, mas depois eu fiquei sabendo que a gente tem que ficar lá em Viracopos uma porção de horas lá. Esperando. Aí eu falei, eu já fui várias vezes de ônibus e vou outra vez, vou à noite, chego, nem vejo a viagem. Dorme aqui e acorda lá. Acorda lá. Uma cidade muito grande, é uma cidade violenta, né, Rondonópolis, mas é uma cidade, muita gente, né, muito bom também lá. Bom, para mim não tem lugar ruim, sabe? Para mim qualquer lugar é bom. Né? Aí a senhora volta para casa. A senhora aí volta para casa, exatamente. Estou indo, mas sempre tenho aqui o meu pouso, né? Meu aeroporto, sei lá o que é ali, né? Mas é minha casa, né? E se Deus quiser, ainda vou viver muitos anos ali. Amém. Deus quiser. Amém. Isso. Ô, Tinês, uma das perguntas que mandaram aqui também foi da Dai. Ela mandou: qual foi a sua maior e melhor experiência da vida? Nossa. Maior e melhor? Menina do céu. Tive várias. Foi reencontrar o meu amor, né? Quando a gente namorava, depois foi reencontrar, ter os meus filhos, né? Que foi momentos únicos, né? Quando a gente vê, né, o filho da gente, né? A filha. Aquilo é uma coisa assim excepcional, né? E tive muitos momentos, sabe, assim, de muita alegria, né? Muito emocionantes. Foi assim. É muita história, né? Muita história. Olha, eu estou escrevendo um livro. Não acredito! Tinês, quando a senhora lançar esse livro, a senhora volta aqui e lançar o livro aqui do nosso podcast. Olha, eu comecei quando eu nasci, né? Eu nasci... Tinês. Filha. Nossa. Tem história. Muitas. Aí estou chegando na minha adolescência. Ah. Então, na minha adolescência... E já tem um nome o livro? Ainda não. Ah. Tem vários pensamentos, mas ainda não decidi, né? E até agora, quando eu for para Rondonópolis, eu vou levar o rascunho, porque eu estou com rascunho digitado, né? Para minha irmã dar uma olhada para ver se ela lembra de alguma coisa mais da nossa infância, né? Minha infância foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Brinquei demais, sabe? Tinha, assim, muitos amigos, tudo perto da minha casa. Nunca vi lugar de tanta criança. A senhora foi criança. Eu fui criança. Desculpa. Imagina. Pode tomar
uma água aí, Denise. Vai ficar tranquilo, a gente tem tempo. Quer mais água? É que essas emoções são muito, muito fortes. Mexe, né? Mexe. Eu quero também que mais mulheres venham aqui para fazer esse podcast. Então, a gente Não, não falou, é a verdade. senhora é nossa primeira mulher. Então, mas que mais mulheres, É. mulheres Mais fortes. mulheres. Minha mãe Exato. cobrou, minha mãe falou assim, vocês não vão levar uma mulher, não? Eu falei assim, a gente tá vendo tudo certo. Mas mais mulheres, gente. Sim, já temos uma lista. A gente Tem que colocar mais mulheres para participar desse papo. Porque a gente não sabe o que é que aconteceu na vida de muitas Tem mulheres. muitas mulheres. E eu acho que é importante isso. Saber que a gente é uma pessoa normal, igual tantas outras, né? E que pode dar muias dicas, né? O Do que foi. Tinês, o Augusto, quando escutou a senhora começar a falar, É. ele falou assim, é a minha mãe no futuro. É. E eu Fala acho dessa isso um sexualidade. elogio É muito bom, grande, Tinês. muito bom. Olha só. Eu acho assim, Tinês, eu acho que a senhora tem um tato melhor que eu com o Augusto. Vou contar uma história pra senhora. Então, Nós estávamos conta que esse eu ano, gosto de ouvir. nós estávamos esse ano fazendo arrecadação de leite, É. Corpus Christi. Aí estávamos no mercado, eu, Ellen, Augusto, Henry e tudo mais, e o Augusto estava vergonhoso. Eu de um lado, Augusto do outro, enquanto as pessoas passavam no meio para adentrar ao mercado. Aí eu falei, Augusto, você tá muito vergonhoso. Ele, eu tô... Tá. Aí eu falei, que eu sou mais espalhafatoso, né? Eu falei, Augusto, você tá chegando umas meninas, Augusto? Ele, ô mãe! Eu falei, Augusto, quantos anos, Augusto? Aí ele falou a idade dele. Aí ele falou assim, ele tá muito novo. Eu falei, Augusto, deixa eu te contar uma coisa. Essa tua vergonha, conforme você vai chegando nas meninas, você vai melhorando. Não, ó o Delmar. Você Ó vai o Delmar, melhorando a Tinês. sua forma de ação, a Incentivando. sua abordagem. Aí ele de novo, ô mãe. Eu falei, calma, tua mãe tá de frente pra mim, eu tô olhando pra ela. Eu falei assim, então, Augusto, vai, melhora isso. Eu falei, tua mãe vai te explicar algumas coisas. Aí eu fui jogando umas ideias mais nele. Aí ela, não, Delmar, ele é muito novo. Eu falei, Augusto, ó, então, você vai perdendo essa vergonha conforme você vai chegando nas meninas, você vai melhorando tua abordagem. Pensa nisso, viu? 13. E 13 anos. E aí Eu foi já isso. beijava na boca com 13 anos. Então. Não, o Entendeu? Então, eu fui É falando que, essas graças coisas. a Deus, o Augusto puxou pra mãe dele e não pro pai. Então, mas Né? assim... Porque a mãe dele era mais tranquila. Não era uma Tinês, não. Eu tentei essa A abordagem. mãe dele era eu tentei mais essa abordagem. tranquila. Só que eu fui mais parafatoso, eu falei coisas piores, mas essa é o que eu posso contar. Eu Mas com assim... 13 anos já beijava na boca. Então. Eu era O danadinha. Augusto ainda anda atrás da mãe e do pai, senta junto, não tem vergonha de sair junto. E toda vez eu olho, ele fica com medo de mim depois disso. Ele fica, Fica com medo. ele fica com medo, eu falo. Não, eu então falei, você foi muito agressivo com eu falei assim, eu falei pra Que ele. nem eu fui com ele, coitadinho. Eu fui Mas muito eu agressivo. tentei, aquele dia eu tentei. Não sei se ele tá chegando umas meninas, acho que ainda não. Mas eu acho que vai, ainda não. vai. Eu acho, né? Porque Ah, se a ele- mãe é a última a saber, É, deixa eu te contar. Ó, eu acredito que ele já deve ter alguma paquera, alguma coisa. Peraí, mas- peraí que eu vou gravar isso, Tinês. Antes de ir pro ar, você, Augusto, Tinês Deve ter acha... aquela que o coração veio dar aquela Deve, gelada. nossa, E gela gente. até aqui. Assim. Que gela, Assim, Augusto, você faz o gol, ela pede um gol pra você, você vai lá, faz e dedica pra ela. Isso, vai nessas pronto. aí. Vê alguma coisa que você goste pra Olha passar. eu saindo com a cabeça quente. Compra uma balinha, dá pra ela, vai Isso. nessa. Ele vai. pode não ir O falar, chocolate. mas que dá aquela menina que veio e dá aquela... Pronto. Isso um é coisa, gelo. isso é coisa normal. Eu sei, Tinês. Mas eu só sei. que dói, né? Dói! Eu tenho que Dói. me preparar psicologicamente, Inês. Contratar um psiquiatra não. Vamos na psicóloga primeiro, né? Vamos na psicóloga. Depois a gente Isso toma aí. um remedinho. É o tempo se certinho, né? precisar. A Barra se forma e o Augusto chegar aos seus 17 anos, eu acho que aí ele vai estar. Aí é certeza. Ai, Oxe. Jesus Aí é certeza. amado. Esperamos, né, Augusto? Não, mas aí eu não vou poder ser psicóloga da Ellie. É verdade. A gente já Pode. conversou sobre isso. Não pode ter vínculo, né? Não Não pode. pode. A gente já conversou sobre isso. Ah, mas ele vai Mas eu continuar indico, estudando. eu É. indico. É pronto, indica. Pronto. Indico Conversou profissionais. Isso. Ô, Tinês, chegou mais pergunta, ó. Da Andréia. André Pessoa. Andréia Pessuto. Ela falou, meu carinho e respeito pela Tinês. Tinês, o que te faz ser feliz hoje? A vida. Eu ainda tenho vida, não sei quanto tempo, mas isso me traz, assim, uma alegria, porque ainda tenho tempo. Tempo para fazer alguma coisa boa, né? Para ter
outras experiências, né? Então, eu acho... Eu falo muito para o meu neto. Eu tenho um neto, né, que tem 3 netos. 2 daqui e um lá em Santos. E para esse que está aqui, eu sempre falo. Ele, às vezes ele vem com alguma pergunta, alguma coisa assim, meio estranha. E eu falo assim, será? Né? A gente fica assim, né? Aí, Aquelas perguntas bem capciosas. né? E aí, outro dia, ele chegou assim, falando para mim, vó, tem um negócio que está me deixando assim, complicado. O que foi? Não, porque na igreja, tal, outro dia falou assim, assim, assim. Aí eu fui explicar para ele, né, como que era, tal. Aí ele falou, vó, a senhora tem bastante coisa para falar para a gente ainda, né? Eu falei, tenho, filha, tenho. Né? Era um papo de igreja, de evangelho, sabe? Aí ele foi me perguntar e eu falei para ele, nossa, vó, a senhora tem bastante coisa ainda para lembrar. Eu falei, tenho muita coisa, né? Tem bastante coisa. Então, a vida que eu tenho ainda hoje, né, é que me faz eu gostar da vida, me faz eu ser feliz, assim, sabe? Mesmo sem a companhia do meu marido, né, que faleceu, mas eu tenho que cumprir a minha missão. E ainda não acabou a minha missão. Então, é isso que me faz ser feliz. É muito legal ouvir a senhora falar, Tinês, porque a gente vê assim, né? Às vezes a gente, cansado da vida, reclama de tanta coisa, e a gente é novo, aí vê a senhora, né? No pique. No pique que a senhora tem, falando dessa maneira, e disposta a viajar, isso e aquilo, é muito inspirador mesmo. E eu acho o seguinte, sabe? A gente sempre tem que pedir a graça de Deus, sabe? Na minha vida, eu tive momentos, assim, difíceis, não foram fáceis, não, né? Na minha infância, né, tive uma infância pobre, né? Mas, assim, desde muito cedo, a gente foi para a igreja, né? A missa era em latim? Era em latim. Era em latim, Tinês? Era em latim. Ué, sabe o que na nossa catequese, a gente não se lia a Bíblia. Era só Pai Nosso, Salve Rainha, Ave Maria. Era ensinado para a gente isso, que Deus era o maior. E assim, não tinha leitura bíblica, que nem tem hoje, né? Hoje tem leitura bíblica, e explico para as crianças. Aquela época, minha mãe ganhou uma Bíblia dos evangélicos, que minha mãe tinha bastante amizade com os evangélicos, né? Minha mãe meu pai também, né? E aí tinha aquela Bíblia e não podia ler, porque ficava louco. Se você começar a ler a Bíblia, você fica louco. Eu falei, meu Deus, As pessoas falavam isso. Não lê, não. Né? Às vezes eu tinha curiosidade de ir lá, era uma Bíblia de capa verde, era tão bonita aquela Bíblia, e às vezes eu ia e não folhear. Podia ler? Não podia ler porque diz que quem lesse a Bíblia ia ficando meio encucado, né? Então falava que era louco, ficava louco, né? Olha só. Porque, na verdade, a Bíblia tem coisas assim bem fortes, né? Que a gente tem que compreender, porque se você não tiver o entendimento que vem de Deus principalmente, né? Você não vai ter aquela aceitação de tudo que tem lá, né? Eu gosto muito de ler. Vocês vão ficar assim meio espantadas de ler. Eu gosto de ler. Eu leio o Salmo também, viu, gente? Mas o que eu gosto de ler, que eu gostava muito de ler, gosto até hoje, ainda leio, né? É o Cântico dos Cânticos, né? Que tem umas coisas maravilhosas, sabe? Você vê ali coisas interessantíssimas. Eu gosto muito de ler o Cântico, sempre li. Né? Depois que a gente começou a ler a Bíblia, né? A gente eu lia. Há poucos dias não, já há uns tempos atrás, eu descobri mais um livro na Bíblia.
Ageu. Vocês já ouviram falar do Ageu? Já. 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 O avô do amigo meu tinha esse nome. Ageu. Então, e eu falei, mas parece que eu nunca vi esse livro na Bíblia, né? Aí fui pesquisar, é 2 folhas só que tem. Mas é legal, né? Eu fui ler, né? Fiquei, assim, emocionada de ler, muito bom, né? Então, a gente tem que ir descobrindo isso, sabe? Descobrindo. O Cântico dos Cânticos é maravilhoso, tem coisas ali que a gente duvida. Não, mas foi escrito isso há tantos anos? E tem, né? Ô, Tinês, e a senhora acha assim que faz diferença na vida de uma pessoa ela estando na igreja e não estando? Ah, faz. Aliás, estando, É. mas estando na igreja, É, aquela- participando. Participando que nem vocês que estão participando, continuam participando na comunidade. A comunidade é muito É importante. porque a senhora falou que a igreja sempre esteve presente na vida da senhora, Sempre, independente de poder ou não ler a Bíblia. Certo. Sempre fez diferença. Sempre. Eu, com 7 anos, eu fui para catequese, né, que eu nem falei para você. Fui para catequese. E dali, minha filha, eu cantava na coroação de maio, né, se coroava a Nossa Senhora, e eu e a minha irmã. Então, eu vou contar uma coisa interessante também. Eu e a minha irmã, nós estávamos quando a igreja nossa estava sendo construída e estavam fazendo o altar, aquele altar-mor, né? Estavam fazendo o altar. Só que, para colocar todo aquele peso, tinha um buraco enorme, né? Então, fizeram assim, um buraco enorme atrás, na frente, onde está aquele altar. E ali, nós faziam aquelas escadinhas, né? E os anjinhos subiam ali, e eu ficava colocando a palma na mão de Nossa Senhora e a minha irmã a coroa, né? Eu tinha, uns 9 anos, e ela tinha uns 6, 7, 8 anos, por aí. Então, nós fomos colocar. Meu pai ali na frente, todo feliz, pomposo, porque as 2 filhas iam coroar Nossa Senhora, né? Só que a minha irmã, ela tem medo de altura. E ela estava lá. E ela olhava para aquele buracão atrás, onde que ia ser o altar, construído o altar, e ela começou a tremer, sabe? Mas só que a gente não sabia de nada disso, né? E era para ela começar a cantar. Eu cantei, colocando na palma, e era para ela começar a cantar. Ela não começou a cantar, sabe? Ela parou, ficou parada, né? Aí eu peguei e comecei a cantar a coroa, para ela pôr a coroa. E ela não conseguia pôr a coroa, porque ela olhava naquele atrás e ela via aquele baita buraco, ela ficou com medo de cair. Então, foi uma coisa assim. Quando nós saímos de lá, meu pai falou assim, mas por que você não cantou, filha? Ai, eu vi aquele buracão, pai. Ele não sabia que tinha aquele buracão, né? E ela viu aquilo, ela ficou tremendo, né? E meu pai ficou assim, chateado com ela. E a tua irmã que teve que cantar para você? Não sei o que, sabe, aquele jeito, né? Eu falei, mas é porque desde muito cedo a gente tinha essa sinergia com a igreja, sabe? Era procissão, as procissões que a gente ia, tudo, né? A gente está no mesmo caminho que a senhora. Tá, então pronto. Aí, Toda procissão a gente tá lá. tá lá, falando lá no carro, né? Isso. Era muito legal, né? Então, a minha infância, minha adolescência, né? Eu, com 15 anos, mais ou menos, nem sei se mais ou menos, eu comecei a cantar também no coral da igreja. Era órgão, aquele grandão, né, bonito, e o padre Emílio, que era o que ensaiava o coral, né? Então, tinha várias pessoas ali, e a gente cantava, tudo quanto era lugar, até casamento a gente cantava. Olha, casamento a gente cantava, porque não tinha tinha escola musical nem nada, né? Então, a gente cantava nos casamentos. Foi uma vida de igreja. Ô, Tinês, e quando é que a senhora pôde ler a Bíblia? Fiquei curiosa com isso. Porque naquela época não podia. Quando que pôde? Quando comecei a participar na igreja de encontros De casais. de casais. Já casada. Já casada. Sabe, a gente não tinha
esse costume de ler a Bíblia em casa, né? Mas- Então, sabe quando uma coisa nova, uma coisa velha que para mim era novo, ali Mas eu acho que hoje é muito difícil encontrar família assim. nós fizemos um curso de 3 anos para conhecer a Bíblia, sabe? Uhum. Então, nós conhecemos, quer dizer, não foi profundamente, mas para nós era profundo. Profundo, É, ué. porque Toda semana tinha o padre lá e a gente perguntava isso, aquilo, sabe? A gente fazia as perguntas e eles, com o maior carinho, respondiam e iam ensinando a gente como era essa Bíblia, né? E foi assim, desse jeito que eu peguei gosto por ler a Bíblia. Até hoje leio a Bíblia. Minha Bíblia tá toda assim, cheia de marcas, tem tudo grifado. E eu gosto. Depois nós tivemos a chance também de participar de vários outros encontros, né? A nossa vida foi de encontros, né? Vida de encontros. Os primeiros encontros que a gente fazia era ali na Elas. Curso de noivo nós fazíamos na Elas ali, sabe? Na escola Elas. Uhum. E era muito legal, né? Tinha só por leigos. Só leigos, sabe? Uhum. Mas aí a gente estudava muito antes, sabe? Para poder participar. para poder passar o Isso. encontro. Fizemos assim aqueles 3 anos de estudo bíblico, que foi muito bom, né? Deu uma margem muito boa para a gente poder ter assim conhecimento, né, da Bíblia, né? Ô, tia Inês, a gente vai encerrar. Tem mais alguma coisa? Não. Agradecer. É um privilégio ter a senhora aqui. A sua boa vontade, que era para a senhora ir agora esse final de semana para lá, né? Mudou a viagem para a semana que vem para poder vir falar com a gente. Eu espero que a senhora goste, né? Gostou? Eu amei. Não gostei, não. Eu amei. Tá? Espero que a senhora goste de se ver também. Depois a gente manda o link pra senhora, já que a senhora é moderna. Vai depois pro mundo, você- pra internet. Vai pra internet. Que é isso? Tô É. crescendo. O mundo vai conhecer a Inês agora. Puxa vida, né? Que a senhora tenha muita saúde, muita mesmo, para continuar ensinando, né? A gente, aprendendo também, porque quando a gente ensina, a gente aprende também. E a gente está muito feliz da senhora ser a nossa primeira mulher, Primeira né? Mulher. Nossa, que prazer foi esse, menina. Não é? Eu tô Pioneira muito- também, até nisso, ó. Pioneira até nisso. Pioneira, pronto. Até nisso. Então, eu fiquei muito feliz de poder participar, né? Ela nem titubeou. Não, Vamos? uai. Né? Uai. Nós somos perto de Minas, uai também, né? E hoje ninguém nem precisa levantar uma plaquinha pra senhora. Faltam Então, 30, é 40. o que me assusta é a aqui. plaquinha. Hoje não teve, hoje não precisa. O que Falta o 10. que me assusta é a plaquinha, né? A plaquinha que me assusta. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Apesar de eu estar meia rouca, né? Mas eu acho que valeu. Valeu sim. Valeu, e a gente está feliz por causa disso, tá? Muito obrigada por você estar aqui, tá? Para você também e para você, Ellen, também. Deus que abençoe vocês, que continuem Amém. com esse Amém. trabalho, tá? Para poder dar chance para outras mulheres, outras pessoas poderem participar desse podcast, tá? É Amém. isso. Pode deixar. Amém. Amém. Nossa, então vai aparecer. Na internet. Ai. Então é isso, a gente tá encerrando aqui, gente, mais esse episódio. Contamos com vocês para continuar assistindo, compartilhando. Segue a gente. Segue nossas páginas no Instagram. Pede aí, Delmar. Então, assim, a gente tá com um alcance muito legal. A gente agradece todo mundo que tá seguindo. Exatamente. Mas tem muita gente também tá seguindo, tá vendo lá e a gente às vezes não tá seguindo. Então a gente tá pedindo, sigam a gente. Segue a gente no Spotify, Instagram, né? no Spotify, no YouTube. Isso. No Spotify, gente, inclusive, a gente coloca uma enquete sobre o que vocês acharam do episódio. Então, além dos comentários do YouTube, quem quiser colocar lá o que achou, tá lá no Spotify também. É isso. Beijo. Até a fiquem com próxima. Deus, até a Beijo, próxima. gente.